Feliz sábado. Mais um sábado estamos na casa do nosso Deus, amém? Para render-lhe glórias. Em Salmos 107 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos render graças neste momento, honra, louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos curvar nossas frontes. Querido Deus que está no céu, te agradecemos pela vida, saúde, pela oportunidade de estarmos na sua casa em mais uma vez. Perdoa, Deus, nossos pecados e aceita esse culto de louvor e adoração a Ti. Dá-nos no sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Jesus estará voltando para nos buscar.
dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom. Não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar esse louvor com bastante entusiasmo, né? Vamos acordar agora. Essa aqui foi para aquecer as vozes. Agora nós vamos louvar nosso Deus com todo o nosso fôlego.
possam sentir a Tua presença neste lugar e também em seus corações. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações também, para toda a Tua palavra que for dita neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar e agora vamos ver o vídeo Provar e Vede. Provai e vede. História de hoje: boa reputação. Este é Raimundo Nonato, casado com Jacinete e pai de 3 filhos. Eles são adventistas do 7º dia e vivem na cidade de Rio Branco, no Acre. Raimundo é um pequeno fabricante de estofados e desenvolve uma linha própria de poltronas desenhadas exclusivamente para o mercado popular em sua região. Raimundo e sua família são muito atuantes na igreja e participam ativamente da pregação do Evangelho. Eles são muito conhecidos na comunidade e queridos por todos os seus vizinhos. Recentemente, eles cederam a sua casa para a realização do evangelismo em seu bairro e em todas as noites é grande o número de visitas. No entanto, há algum tempo, a família passou por uma grande provação, quando sua pequena fábrica de móveis não ia bem devido à crise financeira do país e por estarem envolvidos na recuperação de um filho envolvido com as drogas. Raimundo reuniu forças para não se abater e continuar seu trabalho, sem imaginar que os negócios ficariam ainda piores, quando na madrugada do dia 24 de janeiro de 2018, um curto-circuito provocaria um grande incêndio em sua fábrica de móveis. Numa tentativa desesperada de ajudá-los, um vizinho conseguiu subir no muro e entrou em seu terreno. Depois que ele bateu em sua porta e os acordou, viram que um enorme incêndio estava a ponto de atingir a casa e também outras moradias. Em pouco tempo, os bombeiros já combatiam as chamas e no final da manhã, o incêndio já estava totalmente controlado. Nenhuma casa foi atingida pelo fogo. Raimundo perdeu tudo: equipamentos, materiais, tecidos, espuma, madeira, inclusive os móveis, que estavam prontos para serem entregues. Foi então que a família percebeu a importância de se viver uma vida de serviço, de amor ao próximo e de ter uma boa reputação na comunidade. Naquela manhã, a notícia do incêndio se alastrou pela vizinhança, pela igreja, pelo comércio e começaram a receber ajuda de todos os lados. Receberam novos equipamentos, materiais para reiniciarem a produção de móveis, dinheiro e apoio humano. Outras denominações religiosas também os ajudaram nesse grande recomeço. Antigos e novos clientes vinham encomendar móveis, até mesmo sem necessidade, só para ajudá-los. Hoje, a família reconhece que o fogo consumidor permitiu que experimentassem o poder de Deus em suas vidas, realizando um verdadeiro milagre. A fábrica foi reconstruída e está muito melhor. Raimundo contratou mais funcionários para dar conta das entregas. Um deles é o seu filho, que depois de muitas orações e um tratamento intensivo, conseguiu se libertar definitivamente das drogas e voltou para a sua família e para a igreja. Louvado seja o nosso Deus! Queridos irmãos, que experiência maravilhosa vimos através desta história. E agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Que
Que Deus os abençoe. Amém. Que história maravilhosa, né? Às vezes a gente fica tão desesperado com as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, mas a gente não sabe que às vezes Deus está usando aquele problema, para trazer uma bênção muito maior para a nossa vida. Nós possamos sempre confiar em Deus. Vamos colocar de pé e vamos cantar a música Entrega. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos colocar de joelho para uma oração. Bondoso Deus, poderoso Pai que habita nos céus, louvamos, Senhor, o Teu nome, porque mais uma vez Tu nos dás, Senhor, a rica oportunidade de estarmos na Tua casa. E passada uma semana podemos louvar o Teu nome e bendizer pelos grandes feitos que Tu fez em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada por Tua presença, obrigada por Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Louvamos, Senhor, o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. Eternamente seja dignificado o Teu santo e poderoso nome. Entregamos todos os dízimos e as ofertas que aqui foram entregues. Entregamos de coração, Senhor, a nossa vida, a nossa alma, para que o Senhor receba em louvor e gratidão pelos benefícios, ó Pai, que fez em nossas vidas. Que todos os dízimos e ofertas sejam usados, ó Pai, para a Tua obra,
e que nós possamos a cada dia mais fortalecer a nossa fé, entregamos genuinamente o nosso coração a Ti, Senhor, através da nossa fidelidade, não só nos dízimos e nas ofertas, mas em todos os aspectos de nossas vidas. Ó Deus, pedimos perdão por nossos pecados, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor seja com o culto, Pai, e o pregador que irá falar possa ser tão somente inspirado por Teu santo e poderoso poder. Ó Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Este sábado seja bênção para cada família aqui representada, em especial os enfermos, ó Pai, que sabemos que tem. Que o Senhor os visite, que o Senhor liberte os encarcerados e aqueles que estão presos em vícios, ó Pai. Seja, ó Pai amado, com cada um de nós, que o Teu poder seja derramado em nossas vidas, que a Tua igreja seja reavivada, porque é só mais um pouquinho que estaremos aqui esperando por Ti. Breve, Senhor, a nuvem irá aparecer, como do tamanho de uma mão do homem, e veremos face a face o nosso Rei, que virá para nos tirar, Senhor, deste mundo tenebroso e nos levar para a eternidade, onde não mais vai haver dores, nem incêndios, nem problemas. Louvado seja o Teu nome. Pedimos tudo isso sem merecimento, mas no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Senhor. Eu já sofri na minha vida, pau avesse-me, eu procurando abrigo, clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Eu perguntei por quê. Comecei a entender que as provações da minha vida provém de todo mal que neste mundo habita. Só perder, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia todos ouvirão.
tua porta, vem. É preciso tão só lembrar, é preciso com fé lutar, e depois destas lutas vem o sol, e depois da angústia vem a paz, e através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois em breve as lutas findarão, e ao final do pranto Deus Feliz sábado para todos. Bom, me deram a missão aqui de a gente tentar fazer um resumo aqui da lição, 10 minutinhos, desafio, né? Porque a gente vai começar a falar e não vai querer parar, né? Não, fica quietinho aí, tá? Bom, essa semana a gente já estamos na terceira semana que a gente vem estudando a lição, né? Vocês, os irmãos, estão marcando aí. E a gente tem feito apelo que nós estudemos a lição durante a semana, né? Porque esse é o momento de a gente compartilhar aqui a informação, a gente colocar para fora aquilo que a gente estudou, né? Aquilo que o Espírito Santo, a lição falou do Espírito Santo, né? Que a gente consegue alcançar os objetivos, né, do entendimento da palavra de Deus, de ser educados, né, se a gente buscar o Espírito Santo, né? A lição falou que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, né, nos seus pouco mais de 3 anos, né, ensinando ali, educando os discípulos, né, depois que ele subiu, né, aos céus, né, ele deixou o Espírito Santo para a continuação dessa obra. Quer dizer o quê? Que o processo de aprendizado, né, e de educação, ele é o quê? Contínuo, né, Nubia? Ele é constante. Então, semana após semana aí, é importante a gente estar mantendo essa continuidade, né? E essa semana, especificamente falando de educação e redenção, porque a educação, quando a gente vai para um ensino, né, para sermos educados, independente de ser uma educação religiosa ou não, a gente vai para focando algo, né, um objetivo, né, nessa educação, né, e trazendo para o contexto aqui bíblico, pelo contexto espiritual, a nossa educação, o nosso real objetivo deve ser o quê? A redenção, né, em Cristo Jesus. E o verso para memorizar, 2 Timóteo 3,16, é um verso bastante conhecido. Ele fala assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O professor, quando entra em sala de aula, ele tem todo o seu material didático, né? Todo ano, quando a gente vai renovar a matrícula das crianças na escola, tem aquela série de livros, né, didáticos, né?
aquele ali é o padrão, né? É o parâmetro do professor, né? E quando a gente traz para dentro também da igreja, dentro do contexto espiritual, novamente falando, né, o nosso padrão são as Escrituras Sagradas, são a Bíblia, né? 2 Timóteo, eu li aqui que ela serve, ela é útil, né, para o ensino, né, para repreender, né, para corrigir, para educar, né? Esse é o real sentido aí da Bíblia em nossas vidas, né? Aqui na parte de sábado, venho trazendo aqui a introdução de algumas histórias bíblicas, né? E o papel, né, que a Bíblia ela tem na história de cada um. Eu grifei aqui uma parte aqui que eu achei interessante, já que é um resumo, né? No segundo parágrafo da lição diz assim, ó, eles continuavam, os discípulos, está falando dos discípulos, né? Eles continuavam sendo reprovados nas provas, mas o mestre pacientemente lhes explicavam as lições repetidamente, até que finalmente alguns assimilavam. Interessante isso, né? Ali no dia a dia, né, no convívio de Jesus com os discípulos, a gente falou isso aqui nas semanas anteriores, né? Muitos discípulos eram reprovados, né? Eles não estavam ainda alinhados ali, né, com a mente do mestre, né? A lição falou muito disso, dessa mente, né? A parte do domingo aqui vai falar que nós somos criaturas de Deus, né? A gente é a única parte ali da criação de Deus que tem o privilégio de ter essa conexão, né, com a mente do próprio Deus. Olha só que coisa interessante, que coisa forte, né? Mas assim, os discípulos, né, eles constantemente eram reprovados. Era um processo de aprendizado, né? Imagine vocês, Jesus passando ali na praia de Rio das Ostras, vai e chama um pescador, vem e me segue. O camarada muitas das vezes não tinha a instrução necessária, não tinha, né, muitas das vezes o poder da palavra, da persuasão, de falar com as pessoas, e aquele cidadão, ele vinha sendo dia a dia, sendo lapidado por Deus, por isso tantas reprovações, né? Mas Jesus, aqui o verso fala que Jesus, ele pacientemente, ele insistia, né? Ele repetia as lições, até que alguns irmãos, mesmo assim é a nossa vida, né? A gente vive semana após semana, dia após dia, estudando a palavra de Deus, né, a Bíblia, e aprendendo e sendo corrigido. E muitas das vezes a gente lê, a gente estuda a palavra de Deus e a gente o quê? Não aprende, irmão. Não aprende, né? Até que a gente lê, estuda, vem para a igreja, né? Assiste às programações, participa daqui da frente, e alguns, né, como diz aqui o texto, assimilam, né? Essa é a nossa vida, irmão, essa é a nossa jornada. Aí a parte final aqui fala que de fato, né, aprender a conhecer a Deus é a nossa principal resposta à sua graça, né? Não é possível merecer essa graça, mas podemos conhecê-la. O que é a educação cristã, e o que é a educação cristã em sua essência, senão a educação que ensina sobre essa graça. E aí, quem estudou a lição dessa semana? Pergunta que não quer calar. Quem gostaria, Marcela já levantou a mãozinha ali, Marcela? Quem gostaria de contribuir com alguma coisa, algo assim que, poxa, eu li isso aqui durante a semana e isso aqui realmente mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, né? Isso aqui chamou a minha atenção. Não vai dar para a gente, pelo tempo que me deram, não vai dar para a gente ficar ali dia após dia aqui comentando. Fala, meu irmão. O objetivo da educação, como a gente leu no verso, é habilitar para o serviço. Os discípulos foram habilitados
ao andar com Jesus, a aprender as lições. Mesmo assim, como você disse, foi reprovado em algumas teses, né? Mas a maior parte deles foram reprovados no final. E tem um ditado que diz que não se pode encher um copo que já está cheio. Então, para você absorver algo novo, precisa esvaziar do velho. Então, muitas das vezes, quando a gente vê que profecia na própria palavra de Deus, que a gente tem que negar o próprio eu e seguir a Cristo, exatamente, esvaziar-se para poder preencher com algo novo e algo produtivo. Amém. Obrigado pela participação do irmão. Não adianta a gente ir para a escola, né? Talvez para querer ensinar o professor, né? Cheio de autoconhecimento, né? De teorias, né? A gente vai acabar, às vezes, até atrapalhando o professor. A gente tem que se esvaziar, como o irmão falou ali, né? Mas a parte de domingo aqui, eu achei assim de suma importância o contexto da lição, que fala da imagem de Deus, né? A imagem de Deus, né? Fala que Deus ele criou, né, originalmente a humanidade, né? E aconteceu algo, né, depois da entrada do pecado, né? Mas como que Deus ele criou o ser humano? A sua semelhança e a sua imagem e semelhança, né? Interessante que tem uma diferençazinha, né, no significado dessas palavras, né? Imagem e semelhança, né? E tem mais algumas coisas, né, que ao Deus criar o ser humano, ele ficou intrínseco ali na questão de só o ser humano ter essa condição. Mas o que? A gente pode extrair daí? No verso 1, 26 lá de Gênesis 27, fala que o homem o que? Ele passou a ser o que? Passou a ser o dominador. Dominador, dominante na criação, né? Mas depois da entrada do pecado, a vida, aconteceu uma mudança aí. O que aconteceu depois que o pecado entrou? Algo foi aí quebrado, aí foi... Oi? Geraram filho, mas a semelhança deles, pais. Sim, mas o que? E aí já com pecado, né? Aquilo que deveria ser natural foi desviado. E as criaturas passaram a ter repulsa dele, fugir deles. Uma vez que eles deveriam ter domínio sobre todas as coisas dadas por Deus, no momento do pecado, a própria criatura se rebelou contra o ser humano. Ele perdeu esse domínio. Sim. A vida, a própria vida também, né? O homem que tinha a eternidade aí, né? Não por ele mesmo, mas pelo convívio, né? Com o próprio Deus, essa eternidade aí, ela foi quebrada, né? A vida então ela passou a ser limitada. O verso termina lá de Gênesis falando que viveu Adão 130 anos, né? Jamais seria possível a gente imaginar dentro do contexto edênico, né, anterior ao pecado, essa frase, né? Viveu Adão 130 anos e gerou 7. Isso não é o plano de Deus, né? Que o homem tivesse um fim, né? Mas como a irmãzinha ali falou, né, essa questão da imagem, né, e semelhança, ela se perpetua, né? Mas assim, com a entrada do pecado, a lição fala aqui que essa imagem ela foi alterada, né? Ellen White, no livro Educação, na página 14 a 16, ela fala que o objetivo da educação é restaurar o homem à imagem de seu Criador. Se o objetivo da educação é restaurar a imagem, é porque essa imagem ela foi arranhada, né, com a entrada do pecado, né? E a gente só pode restaurar essa imagem, a lição completa, através de um relacionamento com Ele, através de relacionamento. E a lição ela vem falando aqui de uma comparação, né, que a gente conhece muito bem, né, o convívio, né, entre pais humanos, né, e filhos, né, pais e filhos, né. Muitas das vezes, né, os filhos eles são a imagem do pai, né, e da mãe.
A gente não percebe isso no nosso dia a dia? Por que isso? É só porque gerou? Hã? Sim, obrigado, Deus. Assim, é o convívio, no relacionamento, né, que traz essa... A questão da genética, naturalmente, vai ter, né? A questão da semelhança, né? Agora, a imagem, né, ela vem do relacionamento, né? Você vê, poxa, eu estou vendo o pai ali, estou vendo a mãe ali, né? Então, é o relacionamento. Então, é isso que a Ellen White fala, né, lá no livro Educação, né? O grande propósito, né, da educação cristã é restaurar a nós, né, a imagem e semelhança do seu Criador. Né? Esse é o propósito. E a gente só vai conseguir isso através do estudo, né, do relacionamento com Deus. Outra parte legal que eu achei aqui na lição, eu grifei aqui e fala o seguinte, ó, a imagem de Deus, portanto, é uma imagem mental, que permite que dois seres, um divino e outro humano, tenham um encontro de mentes. Olha só que coisa, um encontro de mentes. Isso só é possível entre nós, seres humanos, e Deus. Não é possível com nenhuma outra parte da criação. Um encontro de mentes, saber, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que se passa na mente de Deus. A lição coloca aqui, né, que é possível ter esse encontro de mentes com Deus. Como pode, eu sendo tão pecador, né, ser tão pequeno, né? E aqui eu já faço um parênteses, né? Minha sogra estava até perguntando ontem qual é o tamanho de Adão, né? São pequenos, eu falei, são pequenos não só na estatura, mas no geral, né? A gente comentou, né, que o ser humano ele foi criado um pouco menor, né, que os anjos, né? E estima-se aí, né, na casa dos 3 metros, né, que tinha Adão, né? Quanto tempo pé direito essa igreja aqui, irmãos? Quem ajudou a construir essa igreja aqui? É 3 metros mais ou menos? 2,80? Normalmente são 3 metros? Em casa, mais ou menos 2,80, 2,50, não é isso? Então vamos imaginar que seja 3 metros aqui. Adão, irmão, ele foi criado ali, ó. 3 metros. E a gente foi diminuindo, né? Uns mais, né? Outros menos, né? Então, irmãos, nós somos a única parte aí da criação que temos a oportunidade de ter esse encontro de mentes, irmão. E quando a gente tem esse encontro de mentes com Deus, a gente é impulsionado a andar nos caminhos de Deus. A gente evita cenas como essas que a gente tem visto na televisão, de intolerância zero, né? De pessoas humilhando outras pessoas, tirando a vida de outras pessoas. É só a gente ligar no noticiário. Será que essas pessoas estão tendo encontros de mente com Deus? Com certeza não, irmãos. Fala, Juliana. A palavra que rege esse relacionamento de mente, ele equivale ao amor. Basicamente é isso. É Deus que nos amou primeiro, nos criando, querendo nos instruir, e nós que amamos Ele e queremos ser a imagem e semelhança dele. A mesma coisa é o relacionamento nosso com nossos filhos. Quando você fala a um filho, que você tem aquela relação o tempo todo, e ele te vê no teu caráter, as obras que você faz por ele pondera isso, ele de forma natural ele vai te obedecer. Então a verdade nua e crua é que nós somos genuinamente desobedientes. A gente vai buscar relacionamento com Deus, a gente luta para buscar relacionamento com Deus, mas a gente diz que aquele que ama procura. Como é que eu digo amar uma mãe ou um pai e eu simplesmente abandono depois que eu vou fazer a minha família, eu nunca mais volto para vê-lo? Então, assim, relacionamento é você procurar a pessoa e a pessoa sempre estar receptiva a você.
Deus sempre está receptivo a nós, como nós pais. Qual o pai que quando o filho procura, nos lança fora? O pai ou a mãe, né? Eu falo o pai e a mãe normal, né, gente? Não vai lançar fora. Então esse relacionamento ele é diário, e aí você vai conhecendo o caráter do pai, o pai conhece o caráter do filho, e ele vai sendo moldado no caráter de Deus, de forma natural. Mas por que a gente está na geração lá que diz de Apocalipse dos filhos desobedientes aos pais e completamente corrompidos? Porque nós questionamos Deus. A gente fica batendo boca com Deus. Assim como os filhos fazem conosco. Então, por isso que o amor é o que rege essa relação. Quando a gente considera o outro, considera o pai, a mãe, o filho, e o pai considera o filho, naturalmente eles vão entrar no consenso, e aí você vai ver refletido o caráter, a mente, a personalidade daquele indivíduo. Assim também é a gente com Deus. Se a gente anda nesse mundo e faz o contrário do que Deus pede, a verdade é que o caráter de Deus não está impresso em nós. E isso é até relevante, porque a gente tem uma essência pecaminosa. Mas agora, como vai saber se Jesus voltar hoje, por exemplo, se o meu caráter não está sendo moldado segundo o que ele quer de mim, como é que eu vou para o céu? Então, é diariamente, constantemente, buscando, dando murro mesmo no eu, como ele disse, né? Naquilo que eu quero fazer, eu não faço, para que eu alcance uma boa educação. A educação celestial, que é completamente contrária ao que a gente gosta. Hoje mesmo pela manhã, nós estávamos num questionamento sobre a escola adventista. E algumas crianças que teriam uma possibilidade de ir. Falamos de alguns nomes. E chegamos à conclusão de que alguns nomes não conseguiriam ir, por exemplo, pelo fator da carne, né? Que na escola adventista não dá. Então, quer dizer, como que você coloca um jovem numa educação dessa, se ele não foi preparado desde a infância, ele chega lá e não consegue habituar lá. Ele não vive bem lá. Entendeu? Assim vai ser no céu. Nós não vamos conseguir viver bem porque a educação celestial é diferente do que nós estamos acostumados a viver. Mas a lição também fala, obrigado, Juliana, ela fala de um professor chamado Jesus. A gente conhece Jesus na Bíblia como Messias, como Filho de Deus, Filho do Homem, Salvador, Redentor, e por aí vai. Mas dentro do contexto dele lá, da época, ele era mais conhecido como mestre, né, como rabi, né, que quer dizer aí, trazendo para nós aqui, como professor. Né? Assim, as pessoas, até os maiores líderes ali, os mais respeitados, né, reconheciam a Jesus ali como mestre, como rabi. Né? E o profeta Isaías, e o livro de Isaías eu acho um livro assim, fantástico, né, irmãos? O livro de Isaías, né? Porque Isaías é um profeta que ele fala, né, de Jesus, né, que Jesus ele viria, e ele coloca assim de uma forma tão natural, como se ele tivesse sido transportado, né, para os dias de Jesus, né, e tivesse a oportunidade de ver as cenas ali e voltasse e começasse a escrever, né? Assim, eu acho fantástico o livro de Isaías. E Isaías ele fala, né, anuncia, né, Jesus, né, que Jesus ele teria, né, o espírito da sabedoria e do conhecimento, né? E como eu falei, né, nesse contexto, né, da Bíblia, né, da palavra de Deus, né, como base, né, como regra, né, para a nossa educação, ali os discípulos, né, e as pessoas que viviam naquela época tinham o próprio Jesus, tinham a Bíblia ambulante, né, como oportunidade ali de aprendizado, né? Eu tinha um professor, né, eu achava isso muito legal, acho que eu nunca teria essa capacidade, né, que ele ia para a sala de aula e a matéria, e olha que a matéria era de física, difícil, né? Física é uma matéria bem complexa, né? Eu pelo menos gosto, a gente gosta, né? Física e química não é comigo, matemática eu gosto. Eu tinha um professor que ele chegava na sala de aula, ele sentava na cadeira assim, e às vezes ele até levava o livro, lógico que ele estudava, né? Mas ele dava a aula todinha sem ver o livro, sem olhar para o livro. É como se ele tivesse sentado na sala de aula sem material nenhum, com as mãos abanando, pegava o giz
e começava a jogar aquelas fórmulas todinha no quadro, de ponta a ponta, e ia ditando a matéria, e a gente ia escrevendo no caderno, e eu achava, como esse cara tira tanta coisa dessa cabeça dele. E eu ficava impressionado, né? Assim era Jesus. Jesus era a Bíblia, né? Jesus era a palavra, né? Então ele conseguia, né, educar, né, passar o ensinamento ali para os discípulos, né, no dia a dia. Isaías ele termina falando que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quantas coisas, né, estavam ocultas, ou quantas coisas, né, não só os discípulos, mas os próprios fariseus, né, as próprias pessoas da época, o povo de Israel naquela época, quantos ensinamentos, quantas parábolas nós temos na Bíblia, né, que Jesus ele falou ali, né, quantos ensinamentos, né, e a gente vê, né, a Bíblia ela indo em todos os pontos, né, necessários para a nossa educação, né? A Bíblia ela fala de vestimenta, a Bíblia ela fala de alimentação, a Bíblia ela fala de relacionamento, a Bíblia ela fala de família, né? A Bíblia ela fala de negócio mesmo. A Bíblia fala de toda a gama de coisas, né? Então Jesus ele foi e né, o nosso maior professor, né, o mestre, o rabi. E aí, Núbia? Tá bom? O que mais aí, irmãos? Vamos dar um fechamento aqui para a lição, para a gente não ficar no... Então, o professor, Marquinhos... Fala-me. Dizem que, por exemplo, você citou química e física. Aí eu cito matemática e diz que já vi algumas afirmações que dizem que matemática é muito fácil de ser assimilada e aprendida. Por quê? Porque dizem que se o aluno não pega matemática, é único principalmente por causa do professor não é muito bom. É o que eu já vi algumas afirmações que dizem assim. Eu tenho minhas reservas, né? Porque eu acho que tem pessoas que às vezes têm dificuldade na soma de alguma coisa e tal. Mas matemática é a soma de números, não tem muita dificuldade. Mas a realidade é, se você tem um bom professor, se você é um aluno aplicado, naturalmente a matéria vai entrar no teu ímpeto, no teu coração, na tua mente. Você vai assimilar, de repente não coloca em prática naquele momento, porque você não vai usar, por exemplo, raiz quadrada diariamente. Mas vai chegar um dia que você vai precisar de usar a raiz quadrada. Assim é a nossa vida com Cristo. Ele é um excelente professor. A gente tem tido essa vontade de ouvir o nosso professor, colocar em prática o que ele tem nos ensinado. Temos nós tido humildade para estar na primeira cadeira da sala, em vez de no fundão, né, conversando. Temos nós assimilado os ensinamentos que Cristo tem dado para nós. O professor está aí, o mestre está aí. E nós, como alunos? Para finalizar aqui, a lição fala de um camarada da Bíblia que simplesmente foi o homem mais sábio da Bíblia, né? O nosso irmão Salomão, não é isso? E ele só recebeu toda essa sabedoria por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, né? E Deus ele acabou dando a Salomão não só sabedoria, mas inteligência, porque tem uma diferençazinha aí, não tem, irmão? Entre sabedoria e inteligência. Temos pessoas inteligentíssimas no mundo, né? Mas que não são sábias. Então Salomão ele usou, e a gente consegue perceber através dos escritos, que Salomão usou a sabedoria dele para testemunhar de Deus, né? Para testemunhar. Primeiro, a sabedoria dele veio do relacionamento dele com Deus. Aí a gente pode fazer um parênteses aqui, um paralelo, melhor dizendo, com a palavra, né? Deus sendo a palavra. Então, a gente consegue sabedoria dos céus quando a gente tem relacionamento com Deus, com a sua palavra. É através dela, através do Espírito Santo, né, que fala a lição de quinta-feira também. Paulo fala, né, que se nos apoiarmos no Espírito Santo, né, nós seremos
nós teremos êxito, né? Devemos permitir, né, ser guardados ali pelo Espírito Santo, né? Como eu disse lá no começo, né? Jesus ele esteve aqui como professor, foi ao céu, mas o Espírito Santo ele continuou o quê? A obra de ensino, né? Que Deus possa abrir a nossa mente, né, o nosso coração, de buscar essa sabedoria dos céus, de dar testemunho, né, de buscar, né, o Espírito Santo, né? Não há figura mais importante, né, a ser buscada, né, do que o Espírito Santo nos nossos dias, irmãos. Tem uma obra a ser feita, né, pela igreja. Eu não sei quantos estiveram aqui na quarta-feira, o pastor Gabriel pregou, ele pregou sobre a Bíblia perdida dentro da igreja. Vocês lembram de uma passagem do rei Josias? Rei Josias, né? Depois que o sacerdote ali começaram uma reforma no templo, né? Eles acharam as escrituras, os livros sagrados. Depois que eles leram, eles viram quanto eles estavam distantes da aliança, distantes dos caminhos de Deus. Aí ele fez uma reflexão conosco aqui na quarta. A Bíblia perdida dentro da igreja, irmãos. Como isso é possível? O sacerdote, né, o pastor que achou, levou para o rei e se espantaram. Então nós temos uma obra de suma importância, irmão. No nosso dia, todo mundo quer que Jesus volte, mas assim, uma pequena parte às vezes fazem o esforço, ou fazem por onde, irmão. A verdade é essa. Na verdade, a lição de quarta-feira, a pregação de quarta-feira foi uma pregação de advertência. A igreja precisa dessas advertências, né? Jesus ele não vai voltar se a mensagem ela não for pregada. Isso é fato. E a mensagem ela tem que ser pregada pelos anjos, pelos animais, pela natureza. Será por nós, irmão. O povo remanescente de Deus. Deus ele tem a promessa que ele vai voltar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Algumas coisas ainda precisam acontecer para que Jesus volte. Você que estuda, né, as profecias, né, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, sabe que muita coisa já aconteceu. Vamos colocar aqui 95%, 98% já aconteceu, mas tem algumas coisinhas ainda que precisam acontecer. E para essas coisas acontecerem, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, aceitar a missão que Jesus nos confiou. Né? Que Deus possa nos abençoar. E já vou fazendo um apelo aqui para os irmãos, para a semana que vem, nós estarmos aqui, trazendo alguns minutos de reflexão. Iremos estudar sobre a igreja e a educação, lição 9. Vai para casa, irmão. E hoje à tarde já abre na parte de sábado e já dá uma lida. Eu tenho vivido essa experiência com Deus de nas primeiras horas da manhã, estar estudando a lição e estar estudando uma página. Eu já li a Bíblia toda, né? Mas assim, do ano passado para cá, eu falei, poxa, eu não vou começar pelo Gênesis de novo, não. Eu gostaria de ler o livro de Isaías, eu gosto muito do livro de Isaías. Eu comecei a ler o livro de Isaías, aí não parei mais. Aí eu leio uma página aqui, ó. Eu leio aqui e aqui. E paro aqui para fechar o capítulo. Eu comecei em Isaías, irmãos, eu já estou em Tessalonicenses. Então, irmãos, criar esse hábito de conversar com Deus, de estudar a palavra de Deus, né, de assumir um compromisso com Deus. Né? Então, eu faço apelo aos irmãos que a gente estude, para que a gente possa vir cheio, né, da palavra de Deus e nós possamos conversar, bater um papo aqui na semana que vem sobre a lição.
Núbia? A Núbia tem alguma coisa a falar antes de nós encerrarmos? Quase não sai, né? Bom dia. Feliz sábado. Como diretora da escola sabatina, minha pergunta é: todos têm a lição? Eu não vou perguntar se todos estudam a lição, porque é cada um com o nosso Deus. Não é assim? Os professores se esforçam para passar, para recapitular tudo aquilo que foi feito na semana. Mas aí, quando vocês estudam, o ambiente ele fica bem melhor. Não é verdade? Nós vamos fechar hoje, o culto de hoje, com uma pequena reflexão. Né? O Marquinhos falou aqui sobre educação e o pastor Eduardo, essa semana, falou assim, uma das falas dele, que às vezes nós nos enchemos da sabedoria das outras pessoas, mas poucas vezes nós buscamos na Bíblia. E aí nós não temos sabedoria para passar. E muitas vezes você nem sabe se a sabedoria do outro é verdade. E aí você vai refletindo, muitas vezes fakes, né? Às vezes propaganda enganosas, às vezes coisas assustadoras. E o que nós devemos nos encher é da sabedoria de Deus. Neste momento eu vou pedir que vocês curvem suas frontes mais uma vez para que possamos orar. Querido Deus, neste momento nós vamos terminar o culto aqui com uma reflexão. E eu peço que o Teu Espírito Santo me use, que eu me cale e tire todas as escamas que estão nos nossos olhos, que possamos ouvir a Tua voz para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A lição foi muito boa, mas vamos abrir nossas Bíblias lá em Malaquias 3, versículo 8. Todos abriram? Versículo 8. Amém? Amém. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Será que nós temos roubado a Deus? Nós estamos vivendo os últimos meses desse ano de 2020. E nós fomos pegos de surpresa porque foi uma pandemia. E eu vi que no meio dessa pandemia, nós podemos olhar a reflexão nos bancos das nossas igrejas. Muitos ficaram pelo meio do caminho. No que nós estamos roubando a Deus? Quando nós vamos para a área de mordomia, ela tem 4 T's, né? Mas tem alguns que dizem que tem 5. Vamos lá. Templo. Outro T. Talento. Outro. Tesouro. Falamos 4, né? Templo, talento, tesouro. E muitos falam que tem mais um, nosso testemunho. Né? Quando nós vimos aqui Malaquias, ele perguntando o que nós roubamos a Deus, muitas vezes nós roubamos a Deus no nosso tempo. Vamos lá, o dia tem 24 horas. Se nós fôssemos tirar 10% para ficar estudando a palavra de Deus, seria o quê? 2 horas e 40 minutos. Nós muitas vezes estudamos, vamos lá, não vou dizer nós. Se eu estudar a minha lição, a minha Bíblia em meia hora, eu vou estar roubando a Deus? Porque muitas vezes eu passo 3 horas no celular, lá no Facebook, no Instagram. Eu vou estar roubando a Deus. E se no meu tempo eu roubo a Deus, imagina nos meus talentos. Sabe? Está chegando um período onde foram escolhidos associados para a nossa igreja, líderes. Muitos falam sobre cargos, mas eu gosto de falar ministério.
E nós temos roubado dos nossos talentos. Porque muitas vezes as pessoas têm talento para trabalhar, mas não querem se dispor. Não é assim? Nós temos roubado de Deus o nosso tesouro. Passei 11 dias lá com a minha mãe. E somos acostumados a vir agora à igreja sábado e quarta. E eu faço assim, meu dízimo, meu pacto e tiro uma oferta. E na hora do culto começar, minha mãe perguntou, cadê a tua oferta? Eu disse, eu já entreguei. Ela disse, mas a Bíblia não diz para você apresentar diante de Deus com mãos vazias? Não que você tenha que tirar lá do teu sujeito, você tem que se programar. Então eu vi que eu também estava roubando a Deus nos tesouros do Senhor. Eu não estava me programando. E aí vem a parte do testemunho. Muitas vezes nós roubamos a Deus nos nossos testemunhos. Sabe, Deus ele tem feito proezas, porque senão nós não estaríamos aqui. Deus tem feito milagres. Mas para nós tomarmos a nossa decisão. A decisão de testemunhar desse Deus maravilhoso. A Bíblia diz que o evangelho ele tem que ser pregado. É qualquer evangelho? É o evangelho da verdade. E tu conheces o evangelho da verdade, meu irmão. E por que nós não estamos testemunhando? Eu estou com um irmão que está na UTI. Ele está hoje completando 38 dias que ele foi entubado. E nós estamos orando. Semana passada, quando eu tive que viajar para lá, os médicos mandaram chamar os familiares que eles não tinham mais nada a fazer. Disseram que só aguardava a hora, mandaram os filhos entrar. Deus, com a sua misericórdia, ele enviou um outro médico lá para tomar conta. E ele trocou toda a medicação. E eles disseram assim para o meu irmão, olha, nós já fizemos o que tinha que ser feito, agora está nas mãos de Deus. E meu irmão disse para ele, então está na melhor mão, não tem outra. Agora é nós com nossas orações e Deus, se for da vontade dele, vai agir. E para honra e glória de Deus, meu irmão praticamente ressuscitou. Onde estava com 100% do pulmão comprometido, não conseguia fazer hemodiálise, não conseguia fazer a tráqueo. E agora, a notícia de ontem foi que os médicos já estão fazendo novos exames para fazer a cirurgia, para ver se ele consegue ser desentubado. E eu sempre clamava nas minhas orações, Senhor, eu sei que tu é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, e se fala em sonho com meu irmão, porque eu trabalho através da salvação. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não é assim? Malaquias 3, ele termina assim. Nós lemos o 8, 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E ele fala, trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos vereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então chegou o momento de nós termos consciência. O que será que eu ainda continuo roubando a Deus? O que será que você ainda continua roubando a Deus? Será que é no nosso tempo? No nosso talento? Às vezes, quando nós recebemos o ministério, vamos procurar associados. E nós recebemos muitos não posso. Não quero. E nós temos que entender. Muitas vezes, sabe por quê? Porque a obra ali, talvez... Obrigada, minha filha. A obra que o Senhor nos deu, é Ele que vai terminar. Se você recebeu um não fique triste. Saiba que o Senhor vai te capacitar. É Ele que vai te ajudar. Quando Ele diz aqui que Ele repreende o devorador, muitas vezes nós vimos em prosperidade. Mas Ele também repreende a doença.
Ele também repreende a falta de mantimento. Então, que nós possamos sair daqui refletindo no que será que eu e você continuamos roubando a Deus. Se você fizer uma reflexão e ver na sua mente, eu não roubo desde nada, glorificado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Mas nós estamos terminando o ano. E o vírus acabou? Ele sumiu? Não. Talvez nós venhamos passar pelo novo lockdown. Talvez nós venhamos passar, eu não sei, pelo que Deus pode permitir, porque a palavra dele diz que não cai uma folha sem o consentimento dele. Mas que nós possamos nos preparar em nossos lares para a breve volta de Jesus. E que a missão, que nós possamos dar continuidade, assim como o Marquinhos falou, é nós que vamos terminar essa obra, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós vamos nos levantar e cantar um louvor chamado A Tua Vontade. Que você possa refletir, que você possa saber que muitas coisas Deus faz a parte dele, mas as outras coisas estão nas tuas mãos. Que você possa ser esse missionário que a igreja pede, que nós possamos terminar esse ano ainda com alguns batismos, né? Que nós possamos nos colocar nas mãos do nosso Deus, amém? Não vamos esquecer que hoje nós vamos ter culto jovem. Olha o tema, oração. Norte ou sul, noite ou dia, eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração, que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus à minha frente está. Norte ou sul, noite ou dia, eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração, que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus à minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro
bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Essa é a nossa esperança. E não tem uma promessa que o Senhor tenha feito que Ele não vai cumprir. Amém? Oremos. Querido bondoso Pai, grandioso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, nas Tuas promessas nós cremos, porque sabemos que o Senhor irá cumprir. Neste momento aqui nos colocamos no Teu altar, colocamos também nossas famílias, colocamos nossos sonhos, nossos projetos, que eles sejam respondidos conforme a Tua boa e santa vontade. Nos dá um sábado, uma continuidade de sábado deleitoso na Tua presença. E por favor, coloque em nosso coração a vontade de Te servir. Coloque em nosso coração a vontade de proclamar as Tuas verdades. Retira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Também, Senhor, trabalhe em nós para que nós não venhamos mais Te roubar nem os nossos tempos, nem o nosso talento, nem no Teu templo, nem no Teu tesouro, nem nos testemunhos que nós temos para falar do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar contigo, a ser Teus servos, porque com toda certeza, Pai, Tu estarás ao nosso lado, porque a Tua palavra ela diz que no mundo tereis aflições. A pandemia nos trouxe aflições, não só ela, mas muitas outras coisas. Cada um aqui tem a sua cruz. Mas a Tua palavra diz: esteja de bom ânimo, porque eu estarei contigo. E na Tua força que eu confio, Pai. É na Tua mão protetora. É na ordem que Tu dá aos Teus anjos para que acampe ao nosso redor que eu confio. E mesmo que venhamos passar pelo vale, mas nós sabemos que foi no vale que Moisés viu a Tua glória. Então, por favor, esteja conosco. Abençoa todos, em nome de Jesus. Amém. Essa vida destruir tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Razões ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Mais do que esta, tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés